Olá, meu nome é Carol e que tal dicas de livros um pouco sombrios para ler neste Halloween? Mas antes, já vai deixando a sua curtida porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Se você ainda não for inscrito, aproveita e já se inscreve e compartilha este vídeo com aqueles seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Eu sei que já passou da metade do mês, mas se você ainda quiser aproveitar esse clima que fica de Halloween em outubro, ainda dá tempo, né? Nós temos pelo menos uma semana ainda antes do Halloween, então dá tempo de ler pelo menos um livro, assim, um pouco mais sombrio. Eu não vou indicar livros de terror, de terrorzão mesmo, porque todo mundo que acompanha o canal sabe que eu não leio esse tipo de literatura. Eu sou muito cagona, então não rola comigo, eu não durmo, não tem condições. Mas eu tenho livros que tem sim uma pegada mais sombria, eu gosto desse tipo de coisa. Vai entender, né? Eu sou super influenciável, mas eu leio esse tipo de coisa do mesmo jeito. É aquele esquema Halloween para medrosos, digamos, né? E curiosamente, todos os livros que eu trouxe aqui para mostrar são da editora Darkside, mas eu vou deixar várias opções lá nos links de compra para outras edições, né? Porque tem edições tão boas quanto no mercado e muitos deles têm edições que você encontra muito facilmente em sebos. Se você sabe ler inglês, a maioria deles já tem domínio público em inglês, né? Então, assim, vamos aproveitar essas dicas e de repente dá para ler em uma semana alguma coisa. Alguns não dá, mas outros dá sim, ou pelo menos começar a ler agora e estender, né, a leitura. Você não é obrigado a ler tudo em outubro, apenas para entrar nesse clima mesmo. Vamos começar com um grande mestre do terror, que é o Edgar Allan Poe. Eu tenho dois livros dele aqui, que é o da série Medo Clássico da Darkside. Aqui tem a fotinho dele, que é uma foto clássica mesmo. E assim, tem muita coisa dele que você acha pela internet, né, gratuitamente. Começando pelo o poema dele mais famoso, que é O Corvo, né? Tem livro só do Corvo, com as várias traduções dele, que tem pelo Fernando Pessoa. Eu acho que o Machado de Assis fez. Sim, o Machado de Assis fez também uma tradução desse poema. Ele é muito fácil de encontrar. Tem também O Poço e o Pêndulo, que também é um conto muito famoso dele. Os contos dele são muito extensos. Não são muito extensos, mas não são contos curtos. E, né, nossa, dá um baita medo, assim. Eles são uma coisa de muito suspense, né? Eu não sei se ele se encaixa no gótico, acho que não, é no terror mesmo. Mas não é um terror como a gente conhece hoje, aquela coisa bem gore, né, de cenas explícitas. É uma coisa bem mais trabalhada no suspense mesmo. Aí nós temos também O Gato Preto, que também tem livro só pra ele. Os Assassinatos da Rua Morgue, que eu li adolescente. Tem o famoso detetive dele, que é o Auguste Lupin. E aí os livros mais famosos que tem no mercado depois do Medo Clássico da Darkside são Histórias Extraordinárias. Tem uma versão antiga que só vende em sebo agora, que é a coisa mais linda. O Contos de Terror, Mistério e de Morte e o Contos de Imaginação e Mistério, que também são edições muito bacanas, que tem também muitos contos. Fora vários outros e-books e várias outras edições menores com menos contos. Eu acho que essas são as que mais tem. Vale bastante a pena ler coisas do Edgar Allan Poe, eu indico muito. Aí vem um dos meus livros preferidos, que é Frankenstein, da Mary Shelley. Esse aqui é, lógico, como eu já falei, as edições da Darkside, mas esse também é um livro super fácil de encontrar. Outra edição que eu indico pra caramba é a edição da Penguin Companhia. E, nossa, esse livro aqui é um terror gótico, é considerada a primeira obra de ficção científica também. E é uma coisa, assim, que te faz pensar a respeito da falibilidade humana. Nossa, falibilidade humana. Mas a capacidade do ser humano de fazer merda mesmo, sabe? De conseguir fazer grandes merdas. Então, é muito bom. Eu tenho uma resenha no canal da época que eu ainda falava que nem um robô, que eu tinha que fazer
roteiro pra tudo, porque eu ainda fico super tímida na câmera, mas hoje é bem menos do que era antes. Antes eu precisava fazer roteiro pra tudo. Então, dá uma olhada lá na resenha, que eu falo mais sobre esse livro. Eu até queria fazer outra resenha sobre ele, porque hoje parece que cada tempo que passa, eu penso outras coisas sobre essa história, e vale muito a pena esse livro. Aí, um livro que eu li esse ano e se tornou um dos favoritos foi A Noiva Fantasma, da Yang Si-Chu. E, cara, que livro sensacional, sabe? Ele é uma fantasia meio... Eu não sei se encaixa no terror, mas com certeza ele tem um quê de fantasia, mas é uma fantasia bem sombria, porque trata do mundo sobrenatural, né? Ele vai falar aqui das noivas fantasmas, que era uma prática muito comum ali entre a China e o que hoje é a Malásia, né? Ali no final do século XIX. Foi uma prática, até se você contar em aspectos de história, até recente, né? Que se usava para casar, a maioria mulheres, com homens já falecidos para aquietar os espíritos deles. Então aqui conta a história de uma moça que a família dela, o pai dela, resolve casar ela com um cara já falecido. E, nossa, vira uma história muito complexa, porque o cara começa a visitar ela em sonhos e ela não quer, e ele é um cara muito insistente, ela não quer mais ele nos sonhos dela, e ela tem que fazer uma viagem no mundo sobrenatural, porque o espírito dela começa a enfraquecer. E é uma coisa assim, primeiro que é de uma riqueza cultural muito grande, sabe? Então, vale muito a pena esse livro. Essa edição aqui já está esgotada. Saiu agora com uma nova capa pela Dark Side. E vale muito a pena essa leitura. Eu acho que ainda tem e-book essa versão aqui. Aí vamos falar de morte. Vamos falar de 2 livros que tratam de aspectos da morte, da mesma autora, Caitlin Doughty. Esse aqui é o primeiro dela, que fala de quando ela começou a ter essa experiência com o setor funerário dos Estados Unidos, quando ela começou a trabalhar numa casa funerária. Aqui é de um crematório, ela começou a trabalhar no crematório dessa casa funerária. E aqui ela vai contar a experiência dela, né, como eram os dias dela trabalhando lá, e as reflexões que ela começou a fazer a partir disso, sobre a indústria funerária, o que ela achava que era a morte antes dela entrar, e como é que ela começou a pensar a morte a partir disso. E é muito interessante esse livro, porque você começa a pensar a morte de uma maneira diferente, sabe? Porque a morte, como nós conhecemos no mundo ocidental, ela é um tabu para ser conversado, sabe? Você não conversa sobre a morte, você não pensa em fazer um plano funerário para sua família. Todo mundo fala, meu Deus, isso vai atrair a morte de alguém. Não, vamos fazer um plano funerário para a família para ninguém passar aperto financeiro quando a hora de alguém chegar, porque morte é um negócio que é a única certeza que a gente tem nessa vida, né? Então ela fala muito sobre aspectos da nossa vida de morte, né? Uma coisa interessantíssima. E nesse Para Toda a Eternidade, ela fez uma viagem para conhecer os aspectos do luto ao redor do mundo. Ela foi em vários locais do mundo para conhecer como é o luto ao redor do mundo, sabe? Ela foi para a Indonésia, onde as pessoas convivem com os cadáveres dos seus entes queridos por anos até resolverem enterrá-los. Por exemplo, tem gente que dorme na mesma cama que um cadáver do seu ente querido. Enfim, né? E depois chega o momento de enterrá-lo. Tem gente que cultiva, né? Crânios que chama assim atitas na Bolívia. Tem vários aspectos interessantíssimos. Esse aqui é menos legal que esse, mas se for para ler, eu indico primeiro esse e depois esse. Porque esse aqui faz a reflexão inicial da morte. Esse aqui vai falar sobre os aspectos do luto, tá? E vale muito a pena. Eu gosto pra caramba. Vai sair um livro novo dela que eu não entendi direito ainda muito bem a premissa, mas enfim. Aí um livro fofo, porém sombrio, é um mangá.
a série de mangás A Menina do Outro Lado, que agora saiu o 4º volume, que eu saiba são uma série de 8, então se você é muito ansioso, espere a série sair completamente para ler tudo, porque cada mangá termina com um baita gancho. O mangaka é o Nagabe. E aqui é assim, nós temos um país dividido entre as pessoas normais e as pessoas amaldiçoadas. E essa garotinha, ela não foi amaldiçoada e ela convive com esse ser aqui, que é o sensei. Ele faz de tudo para ela não tocar nele, para ela não ser amaldiçoada, mas ela não convive com as pessoas normais. E aí, né, eles passam os dias e tal, até que ela volte a se encontrar com a tia dela, que ficou de ir lá buscar ela. E vai acontecendo de tudo, né? Fazendo de tudo para que ela não encoste em seres amaldiçoados. E é muito fofinho. Esse aqui é o Halloween fofinho, né? Aí vem o 2º livro da série Rastro de Sangue, da Kerry Maniscalco, que é o Príncipe Drácula. Esse aqui é um trava-língua, hein? E esse aqui, porque assim, é uma série de suspense e investigação, né? Em torno de dois estudantes de medicina forense. E nesse aqui eles vão estudar na melhor escola de medicina forense da Europa, que é na Romênia, e fica exatamente no castelo que era do Conde Vlad. E aí, nesse íntere que eles vão estudar, tá acontecendo uma série de crimes que as pessoas mortas, elas têm o sangue completamente sugado. Então, as pessoas do vilarejo ali próximo acham que é o retorno do espírito do Conde Vlad, que ele fazia isso com as pessoas que ele matava, né? Ele sugava o sangue, tinha todo um mistério em torno disso. E aí tem muito suspense. Nossa, tem umas cenas aqui que você fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Tem umas cenas aqui bem intensas, sabe? Então eu acho que é um livro assim emocionante para você ler durante esse período. E é muito fluida essa leitura. Eu e a Polly, do Entre Livros e Personagens, nós lemos esse livro, eu acho que em uns 4 dias. Porque a gente botou de meta assim, 50 páginas por dia e era assim. Eu lia 50 páginas e nem sentia. Aí o livro que ainda está em andamento para mim é o Drácula, do Bram Stoker. E assim, por que eu estou indicando um livro que eu ainda não terminei de ler? Porque até onde eu li até agora, enfim, mas até onde eu li, ao presente momento, já aconteceu tanta coisa, nossa, tanta coisa intensa, tanta coisa assim, que meu Deus do céu, tanto surto, que você fala assim, só até aqui já teria valido todo o suspense, todo o terror que esse livro se propõe. Porque, meu Deus, as primeiras aparições do Conde Drácula, você já fica com o coração na mão, sabe? E olha que foi só isso aqui. Só esse trechinho. Ainda falta isso aqui tudo. E eu não vou ler só em outubro. A gente tá lendo 10 páginas por dia. Vai ser uma leitura bem tranquila. Nós estamos fazendo uma leitura conjunta lá com o Nina e Suas Letras, as pessoas do Padrim. Então nós vamos até dezembro, vai ser uma leitura bem devagar, até porque esse é um livro bem descritivo, ele não é um livro curto, então eu sugiro que se você for pegar um livro desse, vá devagar, vá no seu tempo, né? Só aproveite o clima de Halloween. Aí temos mais um livro, pelo menos um livro, né, nacional, que é O Medo Imortal, Academia Sobrenatural de Letras, que aqui, ao contrário do que se pensa, nossos escritores da ABL, da Academia Brasileira de Letras, escreveram contos de suspense, de terror, falando sobre psicopatas. Eu já li alguns contos aqui, são bem interessantes. Teve um do Machado de Assis aqui falando sobre o diabo quando inventou de fazer uma igreja toda estruturada, assim, nos moldes da igreja de Deus, né, da igreja de Jesus.
E foi muito interessante, eu vou contar mais um pouco no vlog que eu tô preparando. E aqui o mais legal é que eles fizeram um acerto histórico e colocaram o nome da Júlia Lopes de Almeida, que ela participou da organização inicial da Academia Brasileira, né? Ela só não entrou numa das cadeiras porque ela era mulher. Colocaram o marido dela, que não tinha nada a ver com a história. Mas enfim, eles colocaram contos dela e aí eu achei bem interessante, mas nossa, as coisas são bem legais aqui e eu não fazia ideia de que escritores daquela época, daquele período do final do século XIX, do início do século XX, escreviam contos assim. Aí um livro que eu tô gostando bastante é o Vitorianas Macabras. Aqui é organização. Eu esqueci de dizer organização aqui, peraí, que é sempre bom, né, falar também. Aqui o Medo Imortal é organização de Romeu Martins, organização e notas. E aqui o Vitorianas Macabras é organização e tradução de Márcia Luísa. Então, aqui nós vamos ter escritoras que produziram durante o período do reinado da Rainha Vitória. E essas escritoras, elas eram famosas na sua época, sabe? Elas produziam muito, elas viviam da escrita. Elas eram escritoras que eram famosas mesmo, elas eram mais famosas do que os escritores que nós conhecemos hoje, sabe? Elas estavam pau a pau ali com H.G. Wells, sabe? Com Oscar Wilde. Então, elas só ficaram esquecidas no tempo porque você sabe, né, que mulheres foram apagadas da história, mas tem umas coisas aqui que, nossa senhora, eu fiquei lembrando dessas histórias na hora de dormir, eu fiquei, cara, foi tenso. Foi um negócio muito tenso. Tem uns contos aqui que vou te contar. É uma coisa assim, meio sinistra. Mas é muito legal os textos de apoio desse livro aqui, contando sobre a Era Vitoriana e a história, um pouco da história da Rainha Vitória e o luto dela. E como isso influenciou a escrita da época, tá muito bacana. Aí um pouco mais de quadrinho, a gente viu o mangá, e aí agora umas HQs, são eu acho que é a duologia, eu não sei se vai ter mais, mas é a série Lady Killer, que aqui nós vamos ver uma questão sangrenta, né, pra quem gosta de sangue. Não é uma questão sombria, é uma questão sombria, porque vai falar de uma assassina de aluguel, que é dona de casa. Então, pra quem gosta de sangue, nossa, essa HQ vai ser bem boa. Tem bastante sangue e vale muito a pena. Eu só acho meio sem graça porque tem um cheiro muito forte de tinta. Mas eu acho que com o tempo passa. Mas vale muito a pena isso aqui pra quem gosta de muito sangue, pra quem gosta de quadrinhos. Essas duas HQs aqui são bem legais. Eu li a primeira mês passado e li a segunda agora esse mês, pra Maratona Literária de Halloween. Então é isso. Me conta aí nos comentários se você já leu algum desses livros, se você pretende ler, se você não vai ler nada disso, ou se você ainda vai tentar arrumar alguma coisa para entrar no clima de Halloween. Ou se você não gosta de Halloween, vamos conversar lá nos comentários. E eu vou deixar os links de compras de todos esses livros e das outras opções de edição para cada livro, além daquelas opções que eu falei dos livros do Edgar Allan Poe. Eu quero que não falte opção para você se animar para esse restinho de Halloween. Ou quem sabe pro Halloween do ano que vem, né? Porque vai que tem alguma coisa interessante na Black Friday desse ano. Vamos, né, esperar, ok? Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!